Olá pessoal, eu sou o Marcos e eu vim aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre Ansible. O ano passado eu tive necessidade de começar um projeto para criação de aproximadamente 600 pacotes RPM. E assim, construir um pacote RPM é alguma coisa relativamente fácil, né? Não dá muito trabalho, você satisfaz algumas dependências e você vai ter o seu pacote disponível logo em seguida. Mas quando você tem uma grande profusão de pacotes, 600 pacotes, você vai enfrentar problemas variados. Você vai enfrentar problemas com dependência de bibliotecas, conflitos, ambientes diferentes, linguagens variadas, né? E eu tive que preparar um ambiente com desenvolvimento, então bibliotecas, ferramentas, só para poder fazer a compilação de aplicações e construção dos pacotes. Bom, como eu comentei, sou Marcos Mugailo, sou um apaixonado por tecnologia, adepto do open source. Eu comecei com Linux propriamente dito em 94, profissionalmente a partir de 98, e desde então eu trabalho com Linux no meu dia a dia. Tá? De 98 para cá, eu profissionalmente trabalho com Linux o tempo todo. Um ponto importante, apesar de eu ser um adepto de open source, eu gosto de tecnologia. Então, a mim não me importa que tipo de tecnologia você está usando. Se você pode estar usando Windows, Linux, Mac, desde que atenda a sua necessidade e resolva seu problema, está valendo. Tá? Então, esse é o principal ponto a partir disso. A tecnologia serve para ajudar a gente e não para prejudicar. Bom, foi um ambiente de desenvolvimento. Se você está precisando de um ambiente de desenvolvimento com uma IDE, compilador, estrutura, pode ser que o que eu vou te mostrar aqui não seja aquilo que você espere. Um ambiente de desenvolvimento pode ser fornecido, por exemplo, por uma GraalVM. Né? A GraalVM é um ambiente multiplataforma que ele disponibiliza para você ambientes de compilação e desenvolvimento em Java, Python, C, C++ e outras linguagens. Ele já traz uma série de coisas integradas, prontas e disponíveis para você poder trabalhar de forma tranquila. Se você quiser dar mais uma olhadinha nesse projeto, você tem o graalvm.org, o kickstart dele, como você começar e como você fazer o processo. Em alguns minutos você vai ter um ambiente legal de desenvolvimento prontinho para você começar a trabalhar. Tá? Mas vamos lá. No meu caso, efetivamente, né, o que eu precisei? Eu precisei criar uma estrutura onde eu conseguisse trabalhar com o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, nas primeiras partes, nos primeiros 50, 60 pacotes, eu instalava muita biblioteca, eu fazia muito teste, trazia compilador, trazia link edição, então fazia uma série de coisas para tentar resolver. E é lógico, no meio desse negócio de instala uma lib, instala outra, em alguns momentos eu simplesmente destruía tudo. E o que eu tinha que fazer? Reconstruir o meu ambiente. Né? Na hora de reconstruir, eu já tinha até feito um TXT com todos os passos do que eu estava fazendo. Pessoal, nada, levava um tempo para poder fazer. Depois de 5 ou 6 vezes, o que eu fiz? Eu simplesmente falei, cara, não tem como eu continuar nesse processo. Né? Aí eu criei um playbook de Ansible, né, e comecei a fazer alguns testes com Ansible para poder executar aquilo que eu precisava e reconstruir meu ambiente de forma rápida. E como que você vai testar a sua estrutura de Ansible? Pessoal, você não vai pegar uma máquina física para fazer teste de Ansible. Então eu criei VM. E as VMs, na verdade, eram também os meus ambientes de compilação para poder começar todo o seu processo. Então acabou sendo mais que natural. Né? Criar uma VM, rodar o meu playbook, fazer os testes e continuar o processo. Só está ajustando aqui a câmera, vamos lá. Quando você fala de VM para fazer os seus comandos de Ansible, seus testes, você pode pensar assim, poxa, como é que eu vou fazer? Eu posso pegar uma VM minha, criar uma VM, instalar. Depois que ela estiver prontinha, eu posso fazer um clone dela e fazer esses processos. Ou posso transformá-la num template para poder ficar mais fácil a clonagem. Ou você pode usar templates prontos. Projetos como Vagrant, como OpenStack, tem templates prontos que você pode baixar, customizar, lançar uma nova instância baseada no template e customizar de acordo com aquilo que você precisa. Tá? Usar VM é a forma mais natural para esse tipo de coisa. Né? Se você vai criar sua própria VM, ela é personalizada do jeitinho que você gosta. Usa a distro que você escolhe, na versão que você quer.
tem um conjunto de pacotes, os perfis prontinhos, e você já pode até colocar algumas configurações iniciais que não vão ser modificadas. É muito fácil, porém não é muito rápido. Leva um tempo para você criar sua VM. Tudo bem, você pode gastar aí 2, 3 horas, ou dependendo da situação, até ter um template pronto, você pode levar um dia inteiro. Né? Isso leva um bom tempo para você poder fazer. Depois que ele estiver pronto, clonar a VM ou lançar uma nova VM baseada no template é relativamente rápido, mas a sua preparação leva um tempo. Templates prontos. Como eu comentei, projeto Vagrant, Vagrant da HashiCorp, OpenStack, tem esses templates prontos. O Vagrant chama isso de Vagrant Boxes, esses templates. São criados usando uma série de definições que o Vagrant tem para tornar tanto você fazer o download quanto lançar a sua VM uma forma muito mais simples. Uma das coisas que você tem que tomar cuidado se você for usar tanto um template de OpenStack quanto um box de Vagrant é usar fontes confiáveis. Né? Tem milhares de pessoas contribuindo para os projetos. Então é interessante você ter certeza de que aquilo que você está fazendo foi fornecido, o que você está usando foi fornecido por alguém confiável. Número de downloads, popularidade, são algumas fontes que podem fazer com que você pense em utilizar um determinado box no Vagrant. Outra forma é você utilizar, por exemplo, boxes fornecidos por fabricantes. Eu quero testar um Debian no Ubuntu. Vou no projeto, não no site do Ubuntu, né, no canonical.com, no ubuntu.com ou no debian.org para baixar. Mas dentro do site do Vagrant, você tem ali links de quem forneceu determinado box. Tá? Ou fabricantes. Por exemplo, eu vou utilizar um Oracle Linux. Então, fui no GitHub da Oracle, peguei a URL de definição do Vagrant Boxes e determinei, criei a minha estrutura a partir disso. A gente vai ver isso já já. Tá? Sobre virtualização. No meu caso, eu estou usando o Vagrant integrado ao KVM. O meu notebook é um Linux, está rodando um ambiente Linux recente e com libvirt, com KVM instalado. Se você precisa começar com KVM, o projeto KVM tem a sua documentação. Esse how-to é um how-to abrangente, então ele não é voltado para uma ou outra distribuição, mas ele fala sobre tudo o que você precisa para poder começar direito. Pode ser que ele te dê alguma dificuldade se você precisar de um comando específico de uma distribuição ou outra, mas ele é muito abrangente e é muito bom para você poder começar. O Vagrant ele vem integrado por padrão com o VirtualBox. O VirtualBox ele tem uma grande facilidade. Funciona em Mac, funciona em Linux, funciona em Windows e você tem basicamente os mesmos comandos, as mesmas interfaces disponível em qualquer um desses ambientes. Tá? Então ele acaba sendo um facilitador para muita gente que começa. Né? E o fato de estar integrado naturalmente com o Vagrant torna isso muito mais simples. Muita gente não sabe, mas o VirtualBox, né, a aplicação em si, ela é uma aplicação GPL. Até a versão 6 é um GPL v2, na versão 7 é um GPL v3. Mas cuidado, muita gente instala sem ler. O Extension Pack é um recurso que expande as funcionalidades do VirtualBox. O Extension Pack não é uma aplicação open source, ele é uma aplicação comercial. Para o uso pessoal, eu vou usar em casa para estudar, legal, ela é liberada. Porém, se você estiver usando num equipamento da empresa, você vai precisar de uma licença. Tá? Você tem lá os seus 30 dias de uso que você pode testar, mas depois disso você precisa de uma licença. Então, se você pensar em instalar, dá uma olhada no Extension Pack, ele tem essa licença que vocês podem verificar. Se você estiver usando só o VirtualBox, tá de boa, sem o Extension Pack, não vai te dar problema nenhum, ok? E o Vagrant, né? Ele é um facilitador, ele torna muito mais fácil essa estrutura. Principalmente quando você está começando, por exemplo, estudos de DevOps, tem muita coisa que a gente faz com o Vagrant que torna os testes em DevOps muito mais fáceis. Você destrói o ambiente, começa um ambiente novo de forma muito mais tranquila. O Vagrant.com você tem o download da aplicação e você tem a documentação, alguns how-tos de como ele funciona. E se você quiser ver os templates disponíveis para Vagrant, no app vagrantapp.com, você tem um repositório de boxes Vagrant, onde você pode listar por tipo. Você pode filtrar por hypervisor, como libvirt, como VMware, como VirtualBox, para você poder trabalhar. Tá? É relativamente tranquilo de você poder mexer com isso. Agora, vamos para a parte prática.
né? Como é que a gente começa? Bom, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu crio uma pasta. Eu tenho uma pasta de projetos, onde eu gravo as minhas coisas, e dentro dele eu já criei uma pasta para o meu Ansible Auto-Build. Como eu comentei com vocês, eu já fiz o download do meu template do Oracle Linux usando o Vagrant. Para isso, opa, como eu comentei, eu entrei no GitHub da Oracle, peguei a definição do Oracle Linux 8 para o Vagrant e rodei um Vagrant init para aquele Oracle Linux. Ele criou para mim um Vagrant file. Se eu der uma olhada nesse Vagrant file, ele tem aqui algumas definições sobre qual VM, qual box eu vou usar como base para minha VM, de onde ele baixou as definições e algumas outras características. Não vou entrar no detalhe nesse momento. Tá? Quero começar o meu processo, só para vocês poderem fazer. Ver. Eu já tenho aqui o Vagrant Boxes do Oracle Linux 8, 8.6, na versão mais recente disponível. Eu vou simplesmente rodar um Vagrant app. Como o template já está disponível, o box já está aqui. Ele pega a definição, clona e começa a dar um boot na minha estrutura, na minha instância. Já está lá. Né? Para aquilo que a gente vai fazer, eu vou criar um novo playbook. Quando eu falei para o pessoal que eu ia gravar a criação do playbook, teve um amigo que falou assim, cara, fazer live coding tem que ter muita coragem. Na verdade, eu costumo chamar, ao invés de live coding, eu costumo chamar de live in error, né? Porque é errar fazendo ao vivo. Invariavelmente, vocês vão ver uma série de coisas vai dar errado, vou fazer de novo, corrigir, a gente vai continuar, tá? Eu criei aqui uma pastinha playbooks. Eu não tenho playbook nenhum, mas eu já tenho alguns arquivos de configuração que eu vou mostrar para vocês já já, que a gente vai trabalhar com ele. E a partir daqui, a gente vai fazer a nossa estrutura. Eu costumo trabalhar com VI. Tenho tranquilidade, eu costumo criar um VimRC já voltado para a criação de arquivos YAML, facilita muito a edição. Mas quando eu faço uma talk, quando eu apresento alguma coisa, eu acho mais tranquilo utilizar o VS Code. E eu vou abrir o VS Code nessa pasta para a gente poder trabalhar. Tá? Poxa, Marcos, por que você usa o VS Code quando você está fazendo essas talks? VS Code tem plugins para a maioria das coisas, e entre eles plugins para definições YAML. Torna muito mais tranquilo uma série de coisas. Além do que, ele tem identificação de sintaxe natural. Poxa, mas o VI também tem. Sim, mas muita gente às vezes fica um pouquinho receoso. E eu estou mostrando que você pode fazer da mesma forma. Tá? Um outro ponto. Quando a gente dá um boot com a estrutura do Vagrant, ele pega a pasta em que eu estou, a pasta onde eu criei o projeto e eu iniciei a VM, ele monta essa pasta remotamente via NFS dentro da VM. Então, tudo o que eu criar aqui dentro vai estar automaticamente mapeado dentro de uma pastinha barra Vagrant na máquina virtual. Poxa, Marcos, e como é que você acessa a máquina virtual? Como é que você descobre o endereço IP? Bom, a gente pode usar um VLCH DOM if address para identificar o endereço IP daquela VM que está rodando, ou usando o próprio Vagrant, ele lê as configurações daquilo que ele criou, acha o endereço IP, cria uma conexão de SSH para mim. Ele está dando um SSH no endereço IP associado àquela VM que a gente acabou de lançar. Tá? Tudo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer com o usuário root. É um ambiente de teste, então eu não vou precisar fazer muita coisa em cima disso. Tá? Como eu comentei com vocês, eu costumo usar o VI. O meu VimRC aqui, ele já vem preparado para eu criar um arquivo YAML. Tá? Tanto que eu já defino que se eu subir com um arquivo YAML, um .aml, um .yml, ele automaticamente já identifica as sintaxes para aquele arquivo. E o que eu estava comentando, o Vagrant já monta aquilo que eu fiz, a minha pasta do notebook, dentro da VM. Se a gente olhar dentro da pastinha Playbooks, ó, os mesmos arquivos que eu tenho aqui, eles estão disponíveis no meu ambiente. Se eu olhar, por exemplo, o Ansible Configuration, é o mesmo que está disponível no meu notebook. Então, qualquer alteração que eu faça no notebook vai refletir dentro da minha VM imediatamente. Tá? A ideia minha é o que então?
é aqui dentro criar um novo arquivo chamado playbook.yaml. Pessoal, eu ainda. Acabei de dar um enter lá. Ele acabou de criar o arquivo para mim, vazio. E é aqui que eu vou criar toda a estrutura. Vou criar o código e a gente vai executar para ver o seu funcionamento. Legal? Bom, pessoal, eu já fiz algumas coisas, já fiz alguns testes e eu vou usar os testes que eu já preparei para a gente poder listar aqui. Quando eu criei esse meu playbook para mim, eu criei alguma coisa em torno de 80, 90 tasks. Por quê? Porque além de criar o ambiente, eu tinha que mapear esse serviço, eu tinha que mapear aquela estrutura, eu tinha que configurar um determinado NTP, uma série de coisas. Configurações mais gerais, como configuração de NTP, montar um outro acesso, fazer um download adicional, eu vou deixar para vocês. Eu vou me ater mais especificamente à instalação de tudo o que é necessário para que você consiga fazer um ambiente de desenvolvimento, compilação, construção de pacotes. Tá? Então vamos lá, vamos começar? É lógico, o grande foco aqui é o Ansible, mas com a finalidade de fazer esse ambiente. Tá ok? Então vamos lá. Vou começar. Definição inicial de um novo playbook. Eu vou determinar um nome sobre o que eu vou estar fazendo. Poxa, o que você vai fazer com esse playbook? Eu vou configurar. Não vou configurar um host, vou configurar este host. Eu estou criando esse playbook para ser executado somente no localhost. Eu não estou preocupado em executar naquele host, naquela VM, em aquele outro lugar. Isso é fácil. Você altera a linha a seguir hosts para identificar o que você quer. Ou você pode utilizar o seu inventory para definir isso. Não vou entrar nesses detalhes porque não é o foco. Para auto-build de pacotes e construção de aplicações. Ou compilação. Né? Vamos lá. Compilação de aplicações. E aquilo que eu estava comentando. Puxa, Marcos, onde você vai executar isso? Eu vou executar única e exclusivamente nesta máquina. Esse é o meu foco. Se a gente olhar aqui, o arquivinho de inventory que mostra qual é a máquina onde ele vai executar, ele já me fala, você está executando no localhost. E eu estou reforçando que é o localhost que eu vou usar. Algumas coisas a gente pode definir em variáveis. Por exemplo, eu gosto de fazer alteração no SSH, né? Fazer algumas customizações. E eu vou usar a localização do seu arquivo de configuração várias vezes. Então, eu já crio uma variável sshd-config apontando para lá. Se você quiser criar um banner, né, um banner inicial de conexão, e você pode identificar onde é que fica esse arquivo. Por exemplo, quero alterar o etc hosts. Né? Você pode definir essas variáveis e mesmo que você não as use inicialmente, você depois pode fazer uso. Eu vou em algumas coisas fazer uma alteração da minha interface de rede. Né? Eu não lembro se vou colocar um playbook, uma task para isso, mas vou colocar lá a configuração. Onde é que fica a configuração da minha interface de rede? etc sysconfig network scripts. E aí vem um arquivo ivcfg, fala, peraí, qual que é o nome da interface? Fácil, né? A gente vem aqui, dá uma olhada, IP link show. Né? A minha interface de rede é uma interface TH0, mas Marcos, peraí, a minha VM, quando eu crio, ele sobe como uma ENS4. Não, olha, no meu virtualizador, ele sobe como um ENS0 P3. A sua interface vai mudar. Isso é o que a gente chama de o nome de dispositivos utilizando o BIOS DevName. Isso é alguma coisa que apareceu no kernel 2627, foi criado pela Dell. Né? E até hoje, muita gente ainda reluta em utilizar. Em algumas situações ele é obrigatório, tá? Em outras, a gente ainda consegue trabalhar com o nome antigo. Mas como eu vou fazer então para saber qual é a interface, qual é o nome da principal interface que eu estou usando? Quando a gente roda o Ansible já está instalado nessa VM, tá?
você tem uma opção chamada Setup. Essa opção, um módulo chamado Setup. Ah, localhost, né? Para ele poder saber onde é que ele vai executar. Ele coleta uma série de recursos, de informações da minha própria VM. O que, que ele está fazendo, como que ele está colocando. E ele traz aqui todas essas informações para você poder ver. Entre essas informações, olha, você tem aqui informações de endereço, você tem as informações de qual é o hardware, qual é a interface e outros detalhes. Bom, eu não coloquei um LES aqui, mas para vocês poderem saber. Isso é armazenado numa variável coletada pelo Ansible Facts, né, que é o cara que coleta tudo aquilo, e eu pego o meu Ansible Default IPv4 Interface para ele me trazer o nome da interface. Então, tem a variável Ansible Default IPv4 e de tudo que tem ali, que é um array, ele tem várias informações, eu pego a informação de interface para ele me trazer. Automaticamente ele vai traduzir para mim como if cfg eth0. Se você estiver rodando numa instância e ele mudar, ele vai converter isso para o nome correto dentro da sua estrutura. E agora eu vou começar com as minhas tarefas. Tá? Como eu comentei com vocês, eu costumo fazer algumas customizações de SSH. Um primeiro ponto, só para a gente poder ver. Né? Se a gente pegar lá o arquivo de configuração da SSH. Para Ansible, não é obrigatório, mas muita coisa acontece com a conexão de root. Esse box que eu achei, ele tem permitido de login habilitado. Puxa, legal. Então já não teria muito problema com isso. Só que uma outra coisa é o Password Authentication. Tem alguns que trazem Password Authentication no. E o Permit Root Login, por exemplo, para proibir via senhas. Né? Então você precisa fazer adaptações. E antes disso, conectar o cabo de força para que a gente não fique com o negócio parado no meio do caminho. Né? E uma outra coisa que agiliza um pouco as conexões de SSH é o Use DNS. Muitas distribuições já vêm com isso daqui habilitado, Use DNS Yes, que para falar a verdade é o default no SSH. Faz com que toda conexão de SSH ele tente pegar o endereço IP, fazer uma verificação de DNS reverso para encontrar o hostname. Se você não tiver isso disponível, vai levar um tempo na sua estrutura. Então, eu vou tratar dessas três configurações. Puxa, Marcos, mas você não falou que o permit root login já está ok, o DNS também? Nessa instalação está ok, mas eu preciso ter certeza de que em qualquer instalação que eu vou usar, ele esteja do mesmo jeito. Né? Então, eu vou lá começar. Primeira coisa que eu vou fazer. Opa. Permitir acesso explícito de root via SSH. Tá? Eu preciso alterar uma linha dentro do arquivo. Então, eu vou usar o módulo line in file. Só que eu vou pegar uma linha existente. Opa, perdão, eu primeiro preciso falar que arquivo que eu vou usar. Né? Eu vou usar o sshd, a variável sshd-config, para já fazer essa informação. Como eu já coloquei lá em cima, ele já traz para mim e já fica muito mais tranquilo. Eu preciso definir como que vai ser a estrutura. Por exemplo, permite root login. Né? Permite root login. No. Eu preciso que ele se torne permite. Ah, apareceu coisa ali do Kubernetes, porque eu estou com um plugin do Kubernetes também disponível. Permite root login? Yes. Só que tem um detalhe. O permite root login, ele pode estar comentado. Né? Mas é um começo de linha. Mas pode ser que ele também esteja texto comentado. Então, eu preciso falar numa sessão regular que ele pode não estar comentado. Mas você fala assim, Marcos, não é só no. Pode ser que ele esteja como proibir password. Ah, então quer dizer que pode ser não ou então prohibit password. Isso mesmo. Ah, mas ele também pode ser um force command only.
né? Force commands only. Mas, Marcos, pode ser que ele esteja comentado, mas ele esteja habilitado. Então, na verdade, essas são as 4 opções que a gente tem dentro das opções de permite root login no SSH. Poxa, como é que você viu isso? Fácil. Eu só fiz um man sshd.conf para poder ver quais eram as opções que eles estavam lá disponíveis. Né? Um sshd config, não sshd.conf. Então, e basicamente é isso que eu preciso. Tá? Poxa, legal. Então, esse daqui já é a sua task? É, essa daqui é a primeira task, né? A gente tem que fazer pelo menos mais umas duas. Como a gente vai fazer uma coisa muito parecida, eu simplesmente copiei e vou fazer a alteração, né? Qual vai ser a próxima? Lembra que ele está com Password Authentication no, né? Habilitar SSH usando senhas. Puxa, mas você vai precisar disso? De verdade? Não. Para aquilo que eu estou fazendo? Não. Mas eu não vou usar por um motivo. Eu já publiquei uma chave de SSH. O Vagrant cria uma chave dele e publica automaticamente quando está fazendo provisionamento. Pode ser que em algum momento você caia numa situação onde você precise. Né? Então, seguindo mais ou menos a mesma ideia. Password Authentication. Como assim a mesma ideia? Olha, começo de linha, pode estar comentado, pode não estar comentado. Password Authentication. No caso do Password Authentication, eu na verdade só tenho duas opções: Yes or No. Então, aqui fica. Se tiver comentado, se não tiver comentado, quais são as estruturas? Então, eu quero que isso daqui seja refletido como um Password Authentication Yes. Forma direta. Né? E o último item de SSH é desabilitar verificação DNS reverso na conexão SSH. O que vai ser? A opção Use DNS. Use DNS também, assim como acontece com Password Authentication, No ou Yes. Independente de qual seja, eu quero que ele seja um Use DNS No. Tá? Última etapa. Quando a gente começa a fazer isso daqui, essas alterações que acontecerem no serviço de SSH, para elas entrarem em funcionamento, eu preciso reiniciar o serviço. Existem duas formas da gente poder fazer a reinicialização do serviço. Na verdade, assim, a única forma que tem é criar uma task para isso. Então, já vou até criar essa task. Tá? Vou chamar de restart do serviço SSH. Eu posso utilizar um systemd ou eu posso utilizar um service. Qual é a diferença do systemd para o service? O service ele tenta identificar no sistema operacional qual é o gerenciador que você está utilizando. Então, e manda para esse gerenciador a informação que ele tem que fazer. Ok? A diferença é, eu posso fazer isso daqui como uma task regular, que é o que está aqui, ou eu posso transformar isso daqui num handler. Se você tiver dentro da sua estrutura várias tasks onde você precisa forçar aquela mesma execução, eu posso transformar isso daqui num handler e fazer com que ele seja executado. Basicamente, eu colocaria aqui como handlers, né? E aquilo que eu estou fazendo no meu processo. Pura e simplesmente isso. Aí aqui em cima, o que eu teria que fazer? Teria que colocar um notify e mandar para aquele recurso. Só que tem um detalhe,
eu não estou fazendo isso daqui, eu não vou mais mexer no SSH a partir daqui. Então, não justifica eu colocar um Notify, não justifica eu colocar um handler. Eu só vou executar essas três, não vou mexer mais com SSH e vou deixar passar batido. Então, posso deixar ele assim mesmo, executa as tasks e faz o meu processo. Tá ok? Fazer um teste? Né? Playbook. A gente está aqui. Aquilo que eu comentei, eu fiz no meu notebook, como está montado via NFS, tudo veio para cá diretamente. Quero rodar o meu Ansible Playbook, rodando o meu Playbook. Pessoal, eu não preciso falar qual é a máquina, por quê? Porque se vocês olharem aqui atrás, o localhost já está explicitamente habilitado. Eu não preciso colocar informações de onde ele vem o inventory, porque tem um arquivinho Ansible CFG falando que o meu inventory vem da máquina, vem do diretório local, um arquivinho inventory sem qualquer coisa. Então, já torna um processo mais tranquilo. Tá? Vou para o meu Ansible Playbook, mandar rodar o meu playbook.yaml. O que ele mostrar para mim com o verdinho significa que ele simplesmente verificou e já estava daquele jeito. E deu um OK, porque não tinha nada o que fazer. Se teve alguma modificação, ele coloca para mim em destaque, né, um marronzinho, e fala que foi alterado e qual máquina foi alterada. E por último, o serviço que foi feito. Agora, um detalhe legal, né, uma coisa diferente. Tudo isso daqui não se refere a um único serviço? Ah, legal! O que você pode fazer? Você pode transformar tudo isso numa task só? Não. Como você está usando Line File, não dá para rolar. Você tem que trabalhar um aninho dentro da estrutura. Se isso daqui fosse um bloco, eu poderia utilizar a flag bloco, né, block, para poder tratar. Mas também não é um bloco. Né? Eles são configurações diferentes em locais diferentes. Porém, apesar de eu não poder utilizar o módulo bloco, o que eu posso fazer? Eu posso transformar isso num bloco de configuração. Eu aninho isso de forma diferente, faço uma definição de bloco, e ele vai tratar tudo isso daqui como uma coisa só, como uma informação só. Tá? E aqui, na verdade, eu vou fazer uma outra coisa. Name, personalizando o SSH. Esse vem para cá, e é lógico, eu tenho que dar mais um pontinho para frente. Tá? Então, primeira configuração, personalizando. Bloco. Ah, lógico. Né? Você faz as coisas, depois não vai alinhando, e em algum momento as coisas vão dar errado. Né? Lógico. E eu quero o seguinte: isso daqui vale para qualquer distribuição? Na verdade, não. Né? Você pode definir que isso daqui só seja executado, por exemplo, quando o Ansible OS Family, né, seja uma distribuição baseada em Red Hat. O Oracle Linux é uma variação, uma distribuição baseada em Red Hat. Lá em 2006, quando ele foi lançado com base na distribuição. Né? Então, assim como acontece com o CentOS, que também é uma distribuição baseada em Red Hat. Tá? Então, a gente pode colocar isso daqui. E uma coisa que eu costumo fazer bastante é definir tags. A função da tag é permitir que eu execute sshconfig. Permitir que eu execute uma determinada tarefa isoladamente. Tá? Se eu não falar nada, ele simplesmente vai executar tudo. Se eu falar baseado numa tag, por exemplo, tags restart ssh. Tá? Transformei o meu processo num bloco. Opa. Transformei o meu processo num bloco. Então toda a configuração de SSH ela vai ser avaliada como um todo, apesar de ele executar ponto a ponto, porque tem três tasks diferentes. E depois o meu restart do SSH também isoladamente.
Olha só. Se a gente executar sem nenhuma referência, ele fala se deu, você fez alguma caca. Linha 32, coluna 3. Linha 32, coluna 3. Hum, quando você trabalha com YAML, alinhamento é terrível. Você tem que seguir o alinhamento exatamente como ele está. E uma parte legal do VS Code é que ele te mostra algum ponto de referência. Como é que eu identifiquei fácil que eu estava no lugar errado? Porque o meu name ele estava em destaque, estava sublinhado, e ele estava no segundo ponto. Dentro da minha task, o primeiro name ele estava lá em cima, alinhado, então eu só verifiquei que ele estava fora do lugar. Eu selecionei todas as linhas, joguei ele para o lado para poder funcionar. Deu certo. Mas olha, aquilo que eu estava falando, ele executou configuração, configuração, configuração e restart do serviço. Se eu quisesse executar só o restart do serviço, tasks, ss restart, tags, restart, ssh. Ele vai pular as 3 tasks anteriores e vai direto para o restart. Quando você está testando um playbook novo, isso daqui facilita bastante. Tá? É de verdade, facilita coisa pra caramba. Próximo ponto. Quando você começa a fazer compilação de aplicações, construção de pacotes, algumas coisas que você faz podem te causar problema. Né? Por exemplo, o meu notebook está em português. Né? Eu me conectei via SSH na máquina na VM, ele leva o idioma português herdado. Eu criei aqui dentro da minha pastinha Playbook um arquivo de configuração inicial que ele faz com que tudo permaneça em inglês, mesmo que o seu notebook de conexão esteja em francês, em espanhol, em alemão, em japonês. Ele vai refletir dentro daquela instância, daquela VM, quando você se conectar via SSH, com o idioma inglês. Tá? Para isso, eu tenho que publicar esse arquivo. O environment eu coloquei como um template de India 2, mas eu não estou usando nenhuma variável. Ele na verdade vai ser um arquivo simples. Eu vou só ter que copiar ele daqui do meu notebook para a VM. Tá? Como eu não estou usando nenhuma variável, ao invés de definir um template, de usar o módulo template, eu vou utilizar o módulo copy. Tá? O que eu quero? Eu quero, nesse caso, configurar inglês como idioma padrão na VM. Vou fazer um copy. Quem é o arquivo de origem? Como eu estou executando nessa pasta e eu não estou usando nenhuma coisa diferente, eu vou pegar o meu arquivo environment.j2 e vou mandar colocar no barra etc com o nome de environment. Tá? Um ponto importante. Quando que isso daqui é válido? Para falar a verdade, essa variável, esse arquivo environment, ele vai ser disponível em qualquer distribuição. Baseado em Red Hat, baseado em Debian, baseado em Slackware. Então, não preciso colocar uma condição. Mas, se eu quiser executar somente essa tarefa e ver se ela funcionou, coloco uma task. Eu vou chamar ela de environment. Tá? Então, nesse momento, eu tenho a primeira estrutura lá em cima com esse bloco do SSH. Tá aqui, até aqui. Eu tenho o restart do serviço. E agora eu tenho mais uma. Vamos executar a task environment? Environment. Tá aí. Dest. Lógico, né? Como disse meu amigo, cara, errar ao vivo é terrível. Na verdade, é tão natural. Eu erro tantas vezes que. Pronto, deu certo. Poxa, Marcos, deu certo. Então, se você olhar lá no barra etc agora, olha lá o arquivo environment. Você deu um cat nele, aquilo que eu tinha localmente foi para lá. Puxa, legal. Então quer dizer que o idioma já foi configurado? Não, porque ele é configurado na hora que você se conecta. Desconectei, SSH, né?
Agora, mesmo no usuário Vagrant, ele já foi para inglês, né? No usuário root, mesma coisa. E daqui para frente eu posso continuar o meu playbook e toda a construção de pacote que eu fizer, toda a configuração agora, já vai usar o inglês dentro desse ambiente sem problema algum. Poxa, Marcos, mas o idioma português ia te dar problema na hora de você fazer um build de um pacote? Problema diretamente? Não, mas ele pode me mostrar mensagens que não façam muito sentido. Né? Isso daqui vai facilitar o seu processo de debug no caso de você ter algum problema depois. Tá? Então, só para vocês poderem ter ideia. Mas esse é o motivo pelo qual eu defino o idioma inglês. Tá? Não é necessariamente um problema, mas uma facilidade de depuração quando você estiver trabalhando com ele. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai entrar no processo de configuração mais voltada para o ambiente de desenvolvimento mesmo. Por exemplo, aqui, se eu fizer um DNF repo-list, eu tenho os repositórios padrão do sistema operacional. Eu não tenho os repositórios build. Né? Por exemplo, eu não tenho habilitado o CodeHeld Builder, o Distro Builder, eu não tenho o Developer, eu não tenho o EPEL, né, que vão me auxiliar. Eu preciso configurar esses repositórios. Esses dois, já estão aqui disponíveis na configuração padrão. Mas, por exemplo, o Developer eu tenho que instalar. O EPEL eu tenho que instalar o arquivo de configuração. Então, eu vou começar instalando esses arquivos de configuração. Tá? O arquivo de configuração, ele vem num pacotinho. Opa! Ele vem nos pacotes como release. Isso acontece, por exemplo, no CentOS. Você pega um CentOS, você vai ter um Oracle Linux Release, você vai ter um Software Release, você vai ter um EPEL Release, você vai ter um Developer Release, e assim por diante. Tá? E são esses arquivos, esses pacotes, que trazem o arquivo.repo para a gente poder usar. Então, o que eu vou começar? Configurando repositórios EPEL e dev. Tá? Eu vou usar o DNF, o módulo DNF, e vou falar para ele o seguinte: pessoal, eu vou me dar o direito de copiar os três arquivos, na verdade, o resto da configuração dessa task para ficar mais fácil. Tá? Eu vou mandar instalar o arquivo Oracle Linux Release EL8. Na verdade, ele também vai atualizar os repositórios base. Então repositórios base, configuração do EPEL, configuração do release. Eu quero que ele instale os pacotes mais recentes. Então, se tiver alguma atualização, aplica também. E aqui vem uma diferença. Enquanto que lá em cima eu falei de Ansible OS Family, aqui eu estou falando de Ansible Distribution Oracle Linux. Turma, esses pacotes não vão existir no CentOS. Esses pacotes não vão existir no Alma Linux, não vão existir no Rock Linux. Desse jeito, eu garanto que se você tentar executar esse playbook numa outra distribuição que não seja um Oracle Linux, esse playbook não apresente erro para você. Tá? Ele vai ser ignorado e vai dar sequência. Mas fica explícito que só vai funcionar no Oracle Linux no seu ambiente. Ok? Então, esse é o principal foco aqui. Vamos ver se deu certo? Né? Eu vou rodar agora as minhas tags, só que com o install repos. 3 pacotes release: Oracle Linux, Oracle EPEL e Oracle Linux Developer. Tá? Não deve levar muito tempo, só um pouquinho, já baixou. Como são pacotinhos pequenininhos, são arquivos texto que ele traz, a instalação deles também não é muito complicada. Legal. Se a gente der uma verificada, Oracle Linux Release, Developer e EPEL. Beleza, tá? E dentro do que eu estava precisando. E se a gente rodar aquele repo list all,
Agora tem uma série de outras coisas. All Developer, EPEL, EPEL Modular, apareceu aqui Developer WK, e deve ter aparecido Sol Developer aqui em cima. Então, ó, repositórios novos. Tem 3 que já são habilitados quando a gente instala esses arquivos releasing. Só que a gente precisa fazer uma pequena mudança. Que mudança é essa, Marcos? Esses repositórios, né, alguns desses repositórios são repositórios padrão, kernel, aplicações e base OS. São básicos. E esses developers, os EPEL principalmente, eles podem trazer para versões mais novas de pacotes e causar conflito com base OS ou com upstream. Agora a gente precisa definir, mudar a prioridade. O que for base, a gente deixa com prioridade alta. O que for developer, a gente coloca para prioridade baixa. Assim, eu nunca terei um conflito de um pacote, de uma distribuição, de um repositório developer substituindo alguma coisa de um repositório base. Tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Tá? Vamos lá. O que eu quero colocar? Alta prioridade para repositórios base. Pessoal, aqui eu vou utilizar um command como referência. Que command você vai executar? DNF. Mas Marcos, DNF é um módulo, você usou lá em cima. O módulo ele não tem como eu alterar a prioridade de um repositório. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um loop. Pessoal, vou copiar a lista de repositórios para ficar mais fácil, né? Afinal de contas, a gente só vai colocar aqui. Eu tenho que ter certeza que cada um deles vai estar habilitado, então eu dou um enable naquele repositório. E eu tenho que definir uma opção dentro desse cara. Cada um deles eu tenho que setar o priority como alta prioridade. Então, cada um deles vai ter agora uma nova prioridade. De quebra, eu estou habilitando o add-ons, eu estou habilitando o KVM Upstream. Marcos, o add-ons traz o quê? Alguns plugins adicionais para uma série de coisas. Poxa, mas KVM Upstream, você não está rodando dentro de uma VM? Você vai habilitar ele como um virtualizador? Na verdade, não. Uma das coisas que a VM precisa é do Guest Agent. E o Guest Agent vem desse repositório. Perdão. Se eu tiver uma atualização, eu quero que ela seja atualizada, né, para o Guest Agent, por exemplo. Por isso que eu estou habilitando ele. E aqui, da mesma forma que aconteceu aqui, é só válido para um Oracle Linux, porque o nome do repositório é L8. Então não vai acontecer em outra distribuição. Né? Então vou colocar Ansible OS Linux e a minha tag. Puxa, que tag você vai colocar? Repo Prio 1. Tá? Turma, eu vou fazer de uma forma muito parecida para o próximo. Na verdade, eu vou copiar essa task. Vou mudar aqui que agora eu quero uma prioridade 10. Né? Ao invés de alta prioridade, eu vou falar que é baixa prioridade para repositórios dev, para não correr o risco. Vou tirar os repositórios base. Pessoal, eu vou copiar os repositórios aqui para ficar mais fácil, tá ok? E esses são os repositórios que eu vou habilitar em baixa prioridade. Tá? CodeReady Builder, Developer, Developer EPIL, Developer EPIL Modular, Developer UKR6 e DistroBuilder. Prioridade 10. Já rodei o Install Repos. Agora tem esses dois para a gente rodar: Repo Prio 1 e Repo Prio 10. Puxa, Marcos, como é que você vai fazer agora? Bom, basicamente, quando você precisa rodar mais de uma tag simultaneamente, né, você simplesmente coloca repo prio 1, uma vírgula, repo prio 10. Então, executa o primeiro, executa o segundo.
Vamos ver se ele vai fazer isso. Alta prioridade, alterando. Baixa prioridade, alterando. Pessoal, quando a gente olha o arquivo de configuração, por exemplo, o Oracle Linux-Linux 8, que é o base, né? Ó, base OS, prioridade 1. Upstream, prioridade 1. CodeHead Builder, olha lá, prioridade 10. Então, mesmo dentro de um único arquivo de configuração, ele fez as modificações e foi colocando um e outro para mim. Fez aquilo que eu esperava. Né? Prioridades, repositórios de alta prioridade e repositórios de baixa prioridade. Poxa, que legal. Isso protege muito o seu ambiente. Pessoal, evita uma dor de cabeça fenomenal para você poder trabalhar. Tá? Bom, vamos lá. Uma das coisas que você, talvez usando um CentOS, um Rock Linux ou um Linux, não precisa se preocupar, é com a versão de kernel que você está trabalhando. O Oracle Linux, ele traz um kernel chamado UEK, o Unbreakable Enterprise Kernel. Esse kernel, a Oracle prepara para poder trabalhar com workloads mais intensos. Por exemplo, ele vem otimizado para máquinas que utilizem praticamente 80%, 90% da sua estrutura. Um kernel padrão. Ele também tem todos esses processos, mas ele faz ajustes voltados para um uso intenso. Memória, CPU, I/O, discos, redes. Então, ele volta ele é voltado para sistemas com workloads intensos. Tá? Além de ser um kernel mais recente. Por exemplo, se eu fizer uma verificação aqui, eu vou ter o kernel 4.18 instalado, que é o que vem padrão, por exemplo, no Red Hat, no CentOS, e tem o EK, que é o 5.4. Isso que é o EK6. Se eu tivesse com o EK7, eu estaria já com 5.15. Poderia habilitar aqui um EK7 e fazer a instalação. Tá? Uma das coisas que eu preciso ter certeza, no caso do Oracle Linux, é que o kernel UEK ele seja o padrão na minha instalação. Está aqui a opção, né? Mas eu tenho que ter certeza de que esse cara é o padrão. Então, eu vou criar uma tag, vou criar uma task, não uma tag, né? É, definir o kernel UEK como padrão no boot do servidor. Pessoal, que módulo que a gente vai usar? Pô, você vai alterar uma linha do arquivo, então deve ser o line in file. Isso mesmo, line in file. Qual é o arquivo que você vai alterar, Marcos? O barra etc sysconfig kernel, que eu acabei de mostrar. O que, que você precisa alterar? Pessoal, você sempre vai ter uma opção chamada default kernel. Sempre. Né? E ela sempre vai estar descomentada. Então, não importa qual seja a definição, eu quero que ele seja um default kernel UEK. Tá? É só isso que eu preciso colocar. Opa. E aí vem, eu posso fazer isso em qualquer distribuição? Não, somente no Oracle Linux. Por quê? Porque em outra distribuição você não vai ter um kernel UEK. Pode até ter um kernel mais recente, mas pode ser que ele tenha um nome diferente. Tá? Então, eu preciso confirmar que isso daqui só funciona num sistema operacional Linux. Set kernel UEK as default. Então, basicamente é isso que ele vai fazer. Pessoal, eu vou até executar, mas ele vai simplesmente dar um OK. Por que ele vai dar só um OK? Porque esse daqui já está configurado assim. Set kernel UEK as default. Né? Olha lá. OK, localhost. Não precisa modificar nada, já era o padrão. Tá? Ah, aqui, eu até poderia fazer uma task falando para ele instalar o kernel mais novo. Tá? Então, fazer uma task. Pessoal, até vou criar a task, mas eu não vou executá-la. Tá? Não vale, agora não vale muito a pena. Já está com o kernel, então
Instalar kernel mais recente, ou latest, né? DNF, name, kernel wk. Como é só um, eu não preciso fazer uma lista. State latest. E aí vem novamente. Eu posso executar isso em qualquer distribuição? Não. Só no Oracle Linux devido ao nome do pacote. Latest. Eu fiz alguma coisa? State latest. Ah. Vou chamar de update kernel wk. Pessoal, essa task eu não vou executar. Ela vai levar aqui 3, 4 minutos para baixar o arquivo, uns 40 megas, talvez 2 minutos, mas é pura e simplesmente isso. Então não justifica fazer essa instalação. Tá? Uma outra task, essa é interessante, na verdade é até necessária quando você está fazendo a instalação nova, né? Que é o quê? Você vai atualizar o SO. Aí vem, poxa, para atualizar o SO, qual que é o nome do pacote? Na verdade são todos os pacotes. E latest. Aqui eu não preciso colocar como uma restrição de Oracle Linux e eu coloco como referência Update OS. Mas, Marcos, você não mandou instalar o kernel e agora está mandando instalar o pacote? Pois é. Preciso ter esse update kernel WK aqui? Para falar a verdade, não. Essa de baixo já é o suficiente. Você pode simplesmente ignorar isso daqui. Né? Eu vou comentar só para deixar a referência lá do que a gente fez. Também não vou executar esse aqui agora não, tá? Por quê? Porque atualizar toda a distro, toda a instalação do SO vai levar um tempinho a mais. Se o próprio kernel já levaria uns 2 minutos, atualizar tudo seria muito mais tempo. Só que, agora sim, eu preciso instalar suporte à compilação de aplicações, de programas. Compilação de programas. Pessoal, vou usar o DNF, tá? E aqui eu vou colocar uma estrutura um pouquinho diferente. Eu posso usar o mesmo padrão onde eu fiz esse DNF name. Ou eu posso utilizar uma estrutura de loop. Eu vou usar um loop para mostrar que o DNF pode usar o mesmo processo. Tá ok? Quem vai ser o cara que eu quero instalar? Como eu vou usar um looping? Eu defino que um item do meu looping. E aí eu falo. Ah, lógico, né? Eu quero que ele instale o mais recente, não apenas se ele estiver instalando. E eu defino como looping alguns grupos de pacotes. Primeiro grupo de pacotes, Additional Development. Development. Outro grupo, Development Tools. E um último grupo, Platform Development. Development. Tá aqui. O que eu vou colocar como tag? DevGroups. Para poder fazer. Tá? Esse DevGroups eu vou mandar executar. Por quê? Porque é uma coisa que a gente está fazendo, né? O foco desse playbook é exatamente isso. Atualizar o SO ele posso fazer a qualquer hora. Mas DevGroups está indo lá de boa fazendo o processo inicial. Turma, esse DevGroups ele vai trazer muitos pacotes. Não tantos quanto atualizar o SO inteiro. Mas vai levar um tempinho aqui. Vou deixar ele rodando. Enquanto ele roda, eu vou falar de uma outra coisinha que me aconteceu quando eu estava construindo esse ambiente. Tá? Apesar de eu ter mandado instalar explicitamente
esses grupos que trazem suporte à compilação de programas, não necessariamente a construção de RPMs vai estar disponível. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que explicitamente instalar pacotes para construção de RPMs. Tá? Assim, não faz sentido. Concordo com vocês que não faz sentido, mas eu tive que fazer. Nem todo pacote estava disponível. Né? E aqui vem um ponto importante. Por mais estúpido que possa parecer, coloque explicitamente todos os pacotes necessários. Por exemplo, Bash. Ó, Marco, por que você está mandando instalar o Bash? Não faz sentido, cara. Ele já está disponível. Na verdade, não. Se você tiver, por exemplo, no Ubuntu, o Bash é um pacote, mas o pacote padrão instalado é o Dash com D. Né? Ele não traz o Born Again Shell. Ele traz uma outra versão, um outro shell que substitui o Bash para aquilo que você está fazendo. Então, se você tiver uma necessidade explícita do Bash, então coloque ele explicitamente. Por mais estúpido que possa parecer, por exemplo, colocar um Core Utils, que também já vem instalado por padrão, seja explícito. Não pule aquilo que você pode achar que já vem instalado por default. Ele pode ser necessário sim. Tá? Diffutils, GCC. Pessoal, o GCC e o Git, eles são instalados ali no Development Tools, felizmente. Mas aquilo que eu comentei é explícito, acrescente. Ele simplesmente, por já estar instalado, ele vai passar, vai simplesmente fazer um jump, mas vai executar. O mock ele é utilizado como um procedimento de auto-build para pacote RPM. Se você precisar testar a construção de um único pacote, usar um mock, por exemplo, facilita muito. Ele agiliza uma série de coisas. Ele tem a possibilidade de resolver algumas bibliotecas e instalar dinamicamente durante a compilação do pacote. Tá? Ele vai facilitar bastante aquele processo. Patch utils, né? Por exemplo, para usar o comando patch. O pacote rpm build, o pacote rpm devel, o pacote rpm dev tools, deixa eu ver se eu escrevi certo, e o rpm lint. Tá? Todos esses pacotes eles são explicitamente necessários para a construção de um pacote, né? Para a compilação de pacotes rpm. State latest, e eu vou colocar minha tag para poder executar ele só isoladamente. Vai ser rpm build. Volta, tá lá. Vamos ver, ó, ele ainda está fazendo. Então, eu não vou ficar esperando até ele terminar para executar isso daqui. Próxima task. Lembra que eu falei do mock? É um aplicativo. Esse aplicativo ele precisa de um usuário comum, um não root, para executar. Você pode executar com seu usuário. Só que o mais comum é a gente criar um usuário chamado mockbuild. Tá? Talvez você já tenha instalado algum source RPM e quando você mandou fazer a instalação do source, ele te dá um alerta assim: mock build user not found, using root as default. Né? Então ele fala: olha, não achei o usuário mock build, mas eu vou gravar com o usuário root, mas está tudo bem, tá? Só para referência. Então, eu, na verdade, decidi criando o usuário mock build. Aqui vai ser o módulo user, simples para a gente poder colocar, né? Vai ser direto, sem grandes coisas. E para o usuário, a gente tem coisas padrões. Name, mock build. O que mais que a gente vai colocar para ele? Eu vou colocar um comentário. Apesar de não ser obrigatório, auto build user for mock application. Tá? Um ponto importante. Quando a gente instala o pacote mock, que está na task de cima, ele cria automaticamente um grupo. Eu quero que esse usuário faça parte desse grupo mock. Ele vai ter que acessar algumas pastas compartilhadas no varlib para isso. Tá? Outra coisa.
Você pode definir o home dele. Pode colocar, por exemplo, em var lib mockbuild. Eu costumo deixar os usuários dentro do próprio home. Se você quiser colocar em outro lugar, tá tranquilo, sem grandes problemas com isso. E uma coisa, você vai definir uma senha. Ou você pode deixar simplesmente com a configuração via chave SSH. Se você colocar uma senha, essa senha já precisa ter o hash em SHA-512 disponível. Tá? Você não pode tentar fazer isso usando diretamente a estrutura. Pessoal, eu até acho que já... Ah, não, ele está executando ainda. Então, vamos lá. Eu vou criar mais uma task voltada ainda para esse usuário. Esse usuário ele vai ter que executar comandos via sudo. Então, eu vou habilitar o sudo para o usuário mockbuild. Aqui vai ser uma coisa diferente. Eu preciso colocar uma linha de configuração dentro de um arquivo que não existe. Poderia usar um template, copiar o arquivo diretamente para lá, já pronto, ou posso usar um line in file. Só que o line in file, o arquivo precisa existir. Quando o arquivo não existe, você precisa fazer algumas coisas diferentes. Tá? Por exemplo, qual é o arquivo que eu vou usar? /etc sudoers.d mockbuild. Vai ser com o nome do próprio usuário. Eu preciso que esse arquivo esteja presente. Então, isso daqui é uma coisa que já muda a nossa estrutura. E para o arquivo estar presente, eu preciso falar que ele pode ser criado. Tá? Então, essas duas tags, esses dois atributos, são atributos que eu tenho que fazer quando o arquivo não existe. Eu quero criar alguma coisa lá dentro. Tá? E aí eu falo qual é a linha que eu quero colocar lá. Nome do usuário, né? De onde ele vai fazer a conexão, com qual usuário e grupo ele vai se conectar, se ele vai precisar de senha ou não e qual comando ele pode executar. Última coisa que eu tenho que colocar aqui dentro. Na verdade, última não, penúltima. Esse arquivo ele tem que ser de somente leitura. Ah, e essa somente leitura só para o root e o grupo root. Tá? Agora sim, última coisa. Você precisa confirmar que esse cara está funcionando. O comando de sudo ele tem as opções CF que permitem que você valide o conteúdo do que foi colocado. Isso daqui evita muita dor de cabeça, principalmente na hora que você tentar criar alguma coisa com ele. Legal. Bom, com isso a gente tem 3 tasks para serem executadas. Antes de eu começar a executar, o usuário mockbuild não existe. Perfeito. Dentro do /etc sudoers.d, eu só tenho a configuração do usuário Vagrant, que é o que vem junto com o template, com o Vagrant Box. Né? Os pacotes, como por exemplo o RPM Build, não estão instalados. Não, o RPM Build foi instalado. Mas vamos lá. O que eu quero executar? Eu quero ter certeza que todos os pacotes para construção de RPM estão instalados. Eu quero que o mock user seja criado e eu quero que o sudoers seja configurado. Não deve ser muito demorado. A instalação de pacote, não sei se ele vai precisar instalar alguma coisa, mas se ele tiver que instalar, provavelmente vai ser só 2 ou 3 pacotes para complementar. Ó, teve que instalar alguma coisa ainda. Criou o usuário, habilitou. Vamos testar se o usuário realmente funciona? Mock build? Legal, mock build funciona. Está na pasta correta. E vou testar se todo o direito de permissão do sudo está funcionando. Sem senha. Perfeito. Eu consegui ler o conteúdo do Shadow utilizando o sudo. Perfeito. Excelente. Tá? Vamos lá. Último ponto do que a gente precisa. Para construir um pacote, o processo é tranquilo. RPM build, usuário mock. Agora, quando você tem centenas de pacotes para construir, pessoal, usar mock, usar RPM build é um porre.
porque tem muito pacote que vai ser dependência para o próximo, né? E a forma mais tranquila de você poder fazer isso é usar um pipeline, é usar um Jenkins, por exemplo, usar um GitLab, por exemplo, né? Que são ferramentas de CI/CD que te trazem uma série de outras coisas, uma série de funcionalidades. Existem outras ferramentas de CI/CD variadas por aí, né? Eu vou utilizar, para o nosso exemplo, Jenkins. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou configurar o repositório Jenkins. Como é que você vai configurar isso? Jenkins. Vira e mexe, eu escrevo Jenkins errado. Basicamente, o projeto Jenkins disponibiliza já um arquivo de repositório pronto para você poder fazer download. Então, eu só preciso fazer um get URL, fazer um download, quase um curly, né, via Ansible. Você informa o URL, pessoal. Deixa eu copiar o URL aqui para ficar mais tranquilo, né, já do arquivinho repo. Onde eu vou gravar esse cara? etc e 1.repos.d. Você pode definir as permissões com que você vai gravar. Tá? Bom, aqui é só isso. Tags Jenkins Repo. Jenkins Repo. Tá? Vamos lá. Jenkins Repo. Escrevi direitinho? Acho que sim. Sim, escrevi direitinho. Tá? Jenkins Repo. Ele não executou. Eu errei alguma coisa. Eu estou fazendo um get URL, coloquei qual é o URL, falei onde é que ele vai gravar o arquivo, qual é o modo de operação, 644, tags Jenkins Repo. Dash tags Jenkins Repo. npc1.repos.d. Não executou mesmo. Aí a gente executa novamente, só para poder colocar e ficar com cara de tacho que realmente não funcionou. Package Jenkins IO, Red Hat Stable, Jenkins.repo. Como eu me conheço, sei que eu faço vira e mexe, eu faço arte. Então, deixa eu só pegar aqui a configuração. Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Sabe o que eu esqueci de fazer? Eu digitei tudo, configurei, coloquei e esqueci de salvar o arquivo. Ai, droga. Ai, ai. Bom, faz parte, né? Arquivo de configuração do Jenkins agora está lá. E se a gente der um cat nele. Desculpa, a garganta está coçando um pouco. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a chave, tenho que importar a chave do projeto Jenkins, né? No mesmo lugar onde a gente tem o arquivo de repositório, a gente tem a chave. A gente vai fazer uma nova task falando para importar essa chave. Pessoal, eu poderia até fazer um get URL e depois executar um comando local, mas felizmente a gente tem uma opção chamada RPM Key, um módulo do Ansible chamado RPM Key. State present, opa, state present, e a chave que eu quero colocar. Qual vai ser a chave? O jenkins.io.key. Tá? Eu vou colocar como tags Jenkins Key para poder importar. Dessa vez eu salvei o arquivo. Yes! Depois testar e não funcionar só porque eu não salvei o arquivo é sacanagem, né? Jenkins Key. Key, não keys. Vai dar errado. Na verdade vai passar batido, né? Não tem essa tag lá dentro.
Jenkins Keys. Perfeito. Se a gente der uma olhada e fizer um filtro pelo GPG, agora a gente vai ter a chave pública do projeto, que é essa, do projeto Jenkins. Tá? Vamos lá. Uma das coisas que a gente vai precisar, ou na verdade que eu precisei para o meu projeto, era suporte a Java 11, né, para poder habilitar uma série de pipelines dentro do Jenkins. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou instalar tanto o Jenkins quanto o Java 11 OpenJDK. Tá? Isso é uma estrutura de DNF. Então, simplesmente DNF, você define quais são os pacotes que você vai usar. No caso do Jenkins, Jenkins mesmo, Jenkins. No caso do Java, aí muda um pouquinho. Java 11 OpenJDK tracinho Devil. E o outro, Java 11 OpenJDK Headless. Pessoal, headless, porque ele vai fazer todo o processamento interno. Ele não vai executar nada com output em tela. Então eu preciso desse segundo pacote para isso. Install Jenkins Java. Tá? Vou mandar fazer a instalação, executar esse playbook, essa task, e já vou continuar, porque ele vai levar um tempinho. Install Jenkins Java. Tá? Como os pacotinhos do Java, as dependências são relativamente grandes, ele vai levar um tempinho para fazer a instalação. Enquanto ele faz, já vou avançar. Turma, o Jenkins ele é um serviço. Ele vai levantar um serviço na porta 8080. O que eu vou precisar? Liberar o firewall. Né? Então, M liberar firewall D para o Jenkins. Eu vou usar o módulo do firewall D. Vou falar qual é o serviço. Uma coisa legal, quando a gente instala o pacote Jenkins, ele traz o serviço Jenkins para o FireD e grava já na estrutura do FireD. Essa é uma parte legal, reduz bastante a estrutura. Eu não preciso criar um serviço personalizado Jenkins, ou não preciso fazer um add port no FireD. Tá? Outra coisa, ele é uma configuração permanente, ou seja, sempre que eu estiver fazendo o processo, ele já vai habilitar isso para mim por default. Eu quero que isso daqui esteja habilitado. Enabled. E ele seja executado imediatamente. Tá? É como fazer aquele force, o reload do serviço. Tá? Firewall, ou firewall cmd -- reload. E aqui eu vou colocar o Jenkins Firewall. Tá? Pessoal, aqui vai ter uma coisa legal para a gente executar. Puxa, ele ainda não foi? Tá. Eu vou avançar um pouquinho, mas vai ter uma coisa legal para a gente quando a gente executar o Jenkins Firewall. Ele vai dar pau, vai dar erro. Como assim vai dar erro? É sério, vai dar erro. Mas eu quero mostrar o erro para que vocês possam entender o que a gente vai liberar. Opa, já foi. Então, ok. Pacotes estão instalados, então se eu fizer um RPM que é a Jenkins, deve aparecer para a gente. Como eu estou falando do firewall, o sr lib firewall d services. Agora a gente tem o Jenkins lá dentro, que já traz toda a configuração para a gente. Então, para a gente poder testar, Jenkins Firewall. Tem um underline, Marcos. Lembrei, obrigado. A gente manda executar e demorou mais do que eu esperava. Tadam! Unable to perform immediate actions without a running firewall daemon. Não posso executar isso agora porque eu não tenho o firewall funcionando. Como assim não tenho o firewall funcionando? Mas o firewall D sempre vem funcionando. Na verdade, não.
Tá? Uma das verificações que o Vagrant Boxes coloca é que algumas coisas vêm habilitadas e outras não. E no caso do Vagrant Boxes aqui, não veio. Né? Então o que, que você vai fazer, Marcos? Você vai mandar ligar o FireD? Na verdade, não. O que eu vou fazer, eu vou colocar uma task antes, onde eu vou mandar identificar se o FireD está ligado. Tá? A gente vai fazer um collect de serviços. Ele vai listar o status de todos os serviços. Isso é feito por um módulo chamado Service Facts. A função do Service Facts é simplesmente registrar aquilo que está disponível e informar para o sistema. Quando a gente roda o Ansible, ele faz um collect de características que é o módulo setup, né, que são o gathering facts do comando Ansible, que a gente executou agora há pouco aqui. Ó. Tá vendo? Ele faz isso sempre. É aqui que a gente tira o nome da interface de rede, sistema operacional, família, configurações variadas. Mas ele não faz isso com serviços. Esses serviços ele vem desse collect service facts. Tá? E aqui eu vou chamar isso de services status. E aqui eu vou fazer o seguinte: você pode executar isso somente quando Ansible facts services. De qual serviço? Do firewall service, tá? firewall.service apresenta um estado de running. Se ele não estiver executando, não tem porquê. Se o serviço não estiver funcionando, não tem porquê executar essa task. Então, vamos pedir para executar o services status e vamos pedir para executar o Jenkins Firewall. Ele vai fazer o collect de serviços. Como é só um collect, é só uma consulta, não tem alteração. E aqui ele fala que ele pulou. Um ponto é que ele não fala por que ele pulou, tá? Mas ele fala que ele não foi executado para você poder fazer. Última coisa que falta para a gente poder colocar é. Ah, última coisa que falta para a gente poder colocar é ligar o serviço, ligar o FireOD, né? FireOD, ligar o Jenkins. Tava pensando no FireOD e ligar o Jenkins. Né? Na verdade, habilitar o Jenkins, deixar ele ligado. Habilitando e iniciando o Jenkins. Ok? Uhum. Legal. Aqui eu vou usar o systemd. Da outra vez lá em cima eu usei o service. Aqui eu vou usar o systemd. Qual é o nome do serviço? Jenkins. Né? Ou se você quiser, né? Jenkins status jenkins.services. .service. Né? Mas Jenkins é o suficiente. Como o .service é o default, não preciso identificar aquilo na minha estrutura. Enabled. Sim, por favor, quero que seja habilitado. State. Started. Puxa, que legal. Opa. E aí eu coloco uma tag para ele. Enable Jenkins. Tá? Tá aí. Vamos fazer o nosso último teste. Enable Jenkins. Ahn, quando você coloca, às vezes acontece do seu serviço ele não ter sido feito um reload. Traduzindo, daemon reload, porque afinal de contas ele instalou para você um novo serviço dentro do systemd. E isso pode fazer com que ele não execute corretamente. Eu esqueci de mostrar para vocês o que?
quando a gente estava fazendo a instalação do Jenkins, nesse ponto era necessário a gente criar uma task que pode ser executada várias vezes. Aqui a gente teria que fazer um name, se estender daemon reload, usar o se estender e fazer um daemon reload. Yes. Se estender daemon reload. Tá? Isso daqui é algo que pode ser executado algumas vezes. Então, ao invés de a gente colocar como uma task, a gente tira esse cara daqui, vai para o final, cria um handler, ou seja, algo que pode ser chamado a qualquer momento, e faz a definição dele dentro do processo. E lá naquele install Jenkins, a gente cria uma condição chamada notify. A diferença, em geral, quando a gente faz quando a gente usa uma execução de tag, a gente chama pela tag que a gente acabou de colocar. O notify, a gente vai pelo name, que foi o systemd daemon reload. Eu esqueci de colocar isso daqui lá em cima, por isso que nesse ponto ele apresentou um erro. Tá? O que eu queria mostrar para vocês era isso. Toda essa construção, todo esse processo. Agora, Marcos, me fala uma coisa. Tudo que você fez e você foi colocando passo a passo, executando um a um. Né? Se a gente mandar executar tudo de uma vez, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Instalar o kernel EK. Atualizar o SO. Comentar esses caras. Tá? Eu não vou comentar esse aqui, porque senão ele vai me dar um problema depois. Mas vamos lá. Vou destruir esse cara. System Control Power Off. Destruir mesmo. Né? Um vagrante destrói. Ele está apagando a VM que eu fiz todo o meu processo até agora. Ele está apagando o disco virtual, removendo todas as configurações e removendo o domain. É como se eu tivesse feito no KVM um virsh undefine do VM e apagado o disco virtual dele, um rm-f lá no /var lib_virt images, o nome do disco virtual. Só que eu tenho a configuração aqui, o meu Vagrant File. Então, todas as opções do Vagrant estão disponíveis. Eu quero recriar essa VM a partir do Vagrant Boxes, a partir do template. É só fazer um Vagrant App. Vocês vão ver todo o processo, onde ele fala que ele está usando o template, está gravando o disco, tipo KVM, o que ele está criando. Já já ele vai mostrar um novo endereço IP, vai ser uma outra máquina, uma outra VM. Então ele está criando tudo novamente. Tá? Ó, pegou um outro endereço IP, ele estava com 122.3, agora é o 122.36. Está montando aquela pasta compartilhada. Tá? Vou fazer um vagrant SSH. Lembra que quando eu fiz a primeira vez eu estava com o idioma em português, porque ia do meu notebook? Olha lá, tudo igualzinho. Tá? O que eu vou fazer? Vou naquela pastinha vagrant, playbooks, está tudo aqui. Primeiro ponto que eu vou fazer é instalar o pacote Ansible e alguns outros pré-requisitos, só para vocês poderem ver. Aqui. Ele define hostname, coloca já um locale, faz o meu processo inicial, instala o Ansible e cria algumas opções adicionais. Tá? Basicamente é o que ele está fazendo agora. Assim que ele terminar, eu vou ter o Ansible disponível para executar. Feito isso, a única coisa que eu vou fazer, eu vou colocar e rodar
o meu playbook. Só que eu não vou rodar o playbook mandando executar esse. Eu vou mandar executar o Ansible Playbook do arquivo playbook YAML de ponta a ponta. Assim ele vai passar direto na sua estrutura. Tá ok? Só deixa aqui parar, aí eu já vou disparar para a gente poder ver o funcionamento direto da nossa estrutura. Para a gente dar uma revisada, começamos personalizando o SSH, dando restart no serviço. Eu poderia ter feito isso daqui como um handler, tá? Se eu quisesse fazer isso como um handler, basicamente eu só movo esse cara lá para baixo. Vou dar um Ctrl X e vou mover para a gente poder ver. Tá? Olha lá. Agora eu tenho o restart do serviço SSH. Pessoal, eu vou mudar isso daqui, porque como eu tenho que chamar pelo nome, restart SSHD. Tá ok? E aí, lá em cima, eu vou colocar. ah, Lá em cima, eu vou colocar exatamente isso. Eu vou colocar um notify do restart SSHD. E aqui vocês vão perceber uma coisa que pode parecer estranha. Aí você fala assim, puxa, onde você vai colocar o Notify, Marcos? Você pode chegar aqui e colocar Notify Restart SSHD? Para falar a verdade, não vai funcionar no bloco. Tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar o restart do SSHD nas tasks individuais. Então, por isso que eu tinha feito daquela forma, por isso que eu tinha colocado antes como uma task isolada, para executar somente naquele momento. Tá? Se eu transformar numa flag, se eu transformar num handler, eu vou ter que chamar dentro de cada task. O bloco não vai executar. Deixa eu voltar para o que a gente tinha. Vamos ver lá. Bloco, tags, restart do serviço SH. Legal. E só comentar de novo que eu tirei coisa demais, que foi aquele update do SO. E para a gente poder executar o Ansible Playbook, o meu playbook.yaml. E agora ele vai executar de ponta a ponta. Como eu não defini task de uma ou de outra, ele vai passar batido. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês, a paciência de ter esperado até agora, o convite do pessoal do T-Linux, né? Já é um prazer estar com eles há tanto tempo e participando, colocando. Agradecer em especial a atenção, a paciência do Léo e do Jefferson. Eu gravei essa palestra umas 4 ou 5 vezes e deu erro, deu problema de áudio, problema de vídeo, então tive que gravar novamente. Inclusive essa daqui deu um problema no meio do caminho, meu cachorro começou a latir desesperado. Eu editei aqui para tirar aquele trechinho. Espero que não tenha aparecido e que não tenha prejudicado o entendimento. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Um abraço a todos. Até mais.